Felipe Ramos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, Felipe. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Felipe, a gente está aqui trazendo um pouco da atenção na região de fronteira. Minha primeira pergunta é exatamente essa: quais são os riscos, principalmente para o Brasil, quando a gente fala já no Nicolás Maduro, na Venezuela, publicando até mesmo um mapa atualizado do país, incorporando esse território da Guiana? Bom, essas guerras são improváveis até o momento em que acontecem, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a Argentina, com a Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. E também era inesperada uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas ela aconteceu, assim como o ataque do Hamas a Israel, né? Então, essas guerras elas são altamente improváveis, mas eventualmente acontecem. Então, o risco deve ser, sim, considerado como existente, ainda que nesse momento sob controle. A principal intenção do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, nesse momento, obviamente, diversionista, né? Ele quer chamar a atenção para um tema diferente do tema das eleições, que tem sido aí pressionado a conduzir eleições no país pelos Estados Unidos, até por parte dos acordos que levantaram as sanções contra o país petroleiro, e agora ele quer justamente mudar esse tema, né? Então, o tema, assim como foi durante a ditadura argentina, em que os generais argentinos buscaram o tema das Malvinas, uma reivindicação histórica da Argentina e que comovia a população e unificava, né, o sentimento nacional, e o Maduro está recorrendo a essa mesma tática nesse momento, porque a população da Venezuela tem um grande carinho por esse tema, né? Também é meio que um consenso, inclusive com grande parte da oposição. Então, aparentemente, ele chama esse referendo, superdimensiona, né? Diz que teve 10 milhões de votos, o que é altamente questionável, mas essa ideia de chamar a unificação nacional. Só que a partir do momento que você convoca esse tema e mobiliza as Forças Armadas, isso pode sair do controle. Do que Maduro já anunciou até aqui, Felipe, o que pode ter de resultados práticos quando ele fala de uma área de defesa da Guiana Essequiba, quando ele nomeia um governador para aquela área, quando ele publica um novo mapa para circular entre a população? O que isso pode ter de resultado prático? Bom, de resultado prático é que a Venezuela, a situação pode sair do controle, porque diferentemente, né, dos países que têm poucos generais nas suas forças armadas, Estados Unidos e Brasil, por exemplo, têm cerca de 200 generais nas suas forças armadas, no exército principalmente, a Venezuela tem mais de 2 mil generais. Por quê? Porque desde o Hugo Chávez, a Venezuela usou a promoção, né, ao posto de general justamente como uma forma de apaziguar os distintos interesses das Forças Armadas que compunham o governo. Então, isso significa o quê? Que há uma dificuldade de coordenação de comando, né, de manter a unidade das tropas. Desde 2015, com a crise econômica da Venezuela, também distintos generais tiveram posições diferentes em relação ao Maduro, né? Então, você trazer um tema de conflito militar, de invasão de terra, invasão por água, de um país como a Guiana, com a quantidade de generais e interesses conflitantes, isso aumenta muito a imprevisibilidade e o risco. Então, nós estamos aqui falando de um risco que é realmente grave e deve ser considerado. A Guiana é um país... E esse evento acontece por quê? Porque a Guiana descobriu petróleo, né, offshore, mas também em território do Essequiba, em terra. Isso já começou a ser explorado e a Guiana hoje cresce mais de 20% por ano em média. Em 2022, cresceu mais de 60% a economia. Então, como a Venezuela vem em decadência de sua economia petroleira, inclusive por questões de má administração e gestão da PDVSA, sua estatal petroleira, a Guiana tem crescido a economia do petróleo em águas que agora a Venezuela quer usar esse argumento histórico da disputa desse equívoco para dizer que são suas. Felipe, você trouxe para a gente um pouco do panorama militar. Há essa probabilidade, essa possibilidade de um conflito entre os dois países. Quando olhamos para a dimensão das Forças Armadas na Venezuela e na Guiana, a gente consegue ter a dimensão caso esse conflito se concretize no futuro? Bom, as Forças Armadas da Venezuela, nominalmente hoje, são quase equiparáveis à do Brasil, inclusive com alguma superioridade em alguns pontos. A Venezuela, por exemplo, tem 44 caças Sukhoi, né, comprados da Rússia, enquanto que o Brasil tem 6 caças Gripen, comprados da Suécia. Então, há uma superioridade de caças de última geração comparado ao Brasil, por exemplo, né? E a Guiana não tem esse tipo de equipamento. A Venezuela tem uma marinha, né, mais forte do que a da Guiana, então, incomparavelmente, o número de tropas
na ativa no seu exército. Portanto, há uma superioridade militar muito clara. Só que, ao mesmo tempo, nós temos umas forças armadas altamente corruptas na Venezuela, nós temos problemas de coordenação de tropas pela quantidade de generais, e nós temos também uma incerteza sobre a manutenção dos equipamentos devido à crise econômica da Venezuela. Além disso, a Guiana será claramente protegida por seus aliados. Os Estados Unidos, por exemplo, tem interesses, a ExxonMobil já explora petróleo na Guiana, e a própria China, CNOOC, uma empresa chinesa de exploração de petróleo, já explora petróleo na Guiana. Então, apesar de ser aliada da Venezuela, a China também tem interesse econômico direto na Guiana, e não acho que esses países veem com bons olhos uma tentativa, uma aventureira de conflito militar na região. Caso aconteça esse conflito militar, trabalhando aqui com possibilidades, Felipe, do ponto de vista de uma estratégia militar, esse conflito extrapola para as fronteiras do Brasil? Com certeza. Isso aí seria inevitável, Nós temos uma ampla fronteira com a região do Essequibo, mesmo que não diretamente, se fala muito em que a entrada das tropas venezuelanas teriam que necessariamente passar pelo Brasil, porque é uma região mais de savana, ali o norte de Roraima, fronteira de Pacaraima com Santa Helena do Airén, e a parte do lado venezuelano, onde tem o famoso Monte Roraima, um dos pontos turísticos mundiais, é uma região muito mais de floresta, menos de savana do que a do norte do Brasil. Então, sim, a entrada pelo Brasil facilitaria esse acesso. Mas eu acho que o principal, do ponto de vista geopolítico, a principal entrada seria por mar, até porque o conflito econômico sobre a região do Essequibo se dá ali. E isso tudo porque a Venezuela reivindica, ao contrário da Guiana, que reivindica o acordo de 1899, como definindo a fronteira, a Venezuela reivindica o acordo de 1966, quando houve a independência de fato do país, e ficou na mesa de negociação quando a Inglaterra sai da Guiana, que era uma colônia inglesa, deixou ali a renegociação em aberto sobre a fronteira. Então nós temos uma interpretação diferente entre os dois lados, e isso pode, do ponto de vista do direito internacional, justificar um pouco a posição venezuelana, porque de fato essa discussão nunca foi fechada 100%. Felipe Ramos, obrigada por essa conversa, tirar aqui nossas dúvidas, traçar um pouco das probabilidades diante dessa tensão que estamos acompanhando. Até uma próxima.